Boa tarde, o meu nome é Jean. Eu vou dar início à apresentação deste trabalho de conclusão de curso, desenvolvido por nós que somos alunos de licenciatura em matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema escolhido para esse trabalho foi material dourado como recurso pedagógico para o processo de ensino e aprendizagem de matemática no ensino fundamental, visando aqui no seu desenvolvimento as perspectivas históricas, as aplicações e também as novas possibilidades para o mesmo. Os integrantes desse trabalho que contribuíram para a conclusão dele são Itamar Pereira de Souza, Ivan Luiz dos Santos, Janaína Nayara da Silva, eu, Jean Janduso da Silva, Marta Cristina Franzi Coelho, Natália Souza Reis, Rafael Mascarenhas Pinto e Viviane Aparecida Belciele. Nessa introdução, é importante observar que o ensino da matemática ele é sempre muito desafiador, justo porque a abstração dessa disciplina e a falta de observação prática para o aluno, ela é um fato na maioria das vezes. Isso cria um desafio muito grande entre aluno, professor e matemática. Então, como o material é um instrumento pedagógico, a pergunta que nós formulamos aqui para ele, no caso o material dourado em si, é justamente qual a importância do material dourado, suas aplicações e sua adaptação junto às novas tecnologias. Esse trabalho ele foi dividido em 4 capítulos, iniciando com o material dourado, a sua importância no ensino de matemática, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, discussão para análise de um questionário aplicado aos professores sobre uso de material dourado em prática pedagógica e as considerações finais. Olá pessoal, eu sou o Rafael e vou dar sequência na apresentação do nosso trabalho de TCC sobre o material dourado. Falando um pouquinho sobre os objetivos, o objetivo geral desse estudo é compreender as diversas funcionalidades e aplicações do material dourado como um recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, perpassando por toda a trajetória histórica até os dias atuais, buscando novas possibilidades de uso, sobretudo perante as tecnologias de informação e comunicações atuais. Desse modo, os objetivos específicos são definir as características, as funcionalidades e as aplicações do material dourado no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, demonstrar a trajetória histórica do material dourado até o presente momento e identificar as aplicações de uso nas propostas clássicas diferentes e digitais. Falando um pouquinho sobre a metodologia abordada na pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa. Desse modo, a pesquisa de trabalho tem seus dados analisados de forma crítica pelos autores, não tendo assim a pretensão de ser capaz de generalizar os resultados para a população ou para contextos diferentes. Segundo o GRESO de 2014, a pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas que transformam o mundo visíveis em dados representativos. Quanto ao procedimento de pesquisa bibliográfica, feito através de pesquisas baseadas em artigos e livros já publicados, além de sites de internet para desenvolver e dar suporte aos objetivos deste estudo. Quanto à natureza, a pesquisa é pura ou básica, pois visa propor discussões e aprofundar conceitos acerca do tema, do tema objeto de estudo, não envolvendo nenhuma parte prática, mas apenas teoria. A coleta de dados foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica e por uma pesquisa quantitativa feita através de um questionário disponibilizado pelo aplicativo WhatsApp e desenvolvida no aplicativo Forms para colher os dados. A revisão bibliográfica envolve livros, teses, dissertações, sites de internet, tendo como objetivo levantar os dados e embasar tópicos referentes à utilização e aplicação do material dourado no ambiente escolar em busca de uma nova forma de utilização, como as já surgidas com o advento de novas tecnologias como computadores, smartphones e tablets. Olá, meu nome é Ivan e eu vou falar sobre a importância e a criação do material dourado. O material dourado hoje se tornou um recurso de extrema importância para o processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento do letramento matemático.
A sua utilização por parte dos docentes permite a aplicação de inúmeros conteúdos que abrangem desde a numeração decimal a operações básicas e bem como resolução de problemas por meio do raciocínio lógico matemático. O uso do material dourado é importante porque as relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão, o desenvolvimento do raciocínio lógico e assim o aprendizado se torna mais agradável. Ele se tornou um excelente recurso usado para auxiliar as crianças na compreensão do sistema decimal. Compreende-se que a origem do nome material dourado se deu às contas de plástico transparentes na cor dourada, que era utilizado na época durante o processo. Hoje, o material dourado é confeccionado de madeira, mas ainda assim se apresenta em várias versões, principalmente digitais, por meio de softwares educativos. E sua criação se deu no início do século XX, onde a médica educadora italiana Maria Montessori, ao estudar crianças que possuíam dificuldades na aprendizagem, com o intuito de ajudá-las, desenvolveu alguns materiais pedagógicos, dentre eles o material dourado, um material e método de ensino no qual seus alunos pudessem compreender a matemática de uma forma lúdica. E o objetivo desse material é permitir que o aluno relacione os valores às quantidades. Olá, eu sou a Janaína e eu vou falar um pouco sobre as aplicações clássicas do material dourado. Ao ingressar no ensino infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, a criança já possui uma certa familiaridade com os números, com algumas operações do dia a dia, né? Como, por exemplo, os algarismos no relógio, as datas no calendário, o preço dos produtos no mercado, o número das casas, mas ela possui essa compreensão de maneira informal, né? E a construção dos conceitos lógicos tem início nessa fase. A escola é muito importante para contribuir que a criança avance nesse aprendizado da notação convencional dos números, da compreensão do sistema de numeração, abordando as questões contextualizadas, né, para que os alunos possam revisar seu entendimento e tornar a matemática o mais compreensível possível para eles. Alguns exemplos de aplicação clássica de material dourado no sistema da numeração decimal posicional, no ensino das operações básicas e no ensino de fração. Do sistema de numeração decimal posicional, ele é mais facilmente compreendido à medida que a criança assimila as trocas que é possível fazer com o material dourado, entendendo, por exemplo, que uma unidade da ordem posterior correspondem a 10 unidades da unidade anterior. Então, facilita essa compreensão, né, do sistema decimal. No caso de somas e subtrações, a soma ou adição é o ato de reunir, de juntar, né? E a subtração é o oposto, ela corresponde a diminuir, a tirar. Então, usar materiais concretos torna a aprendizagem muito mais significativa para a criança, porque é palpável para ela, né? É visual. E da mesma forma, dá para aplicar esse material também no ensino de multiplicação e de divisão. Já no ensino das frações, o material é uma ferramenta bem útil para representar as partes de um todo. O material dourado é um recurso pedagógico muito utilizado no ensino de conteúdos matemáticos para alunos do ensino infantil e do ensino fundamental 1. Porém, as potencialidades desse material superam esses conteúdos mais elementares que fazem parte da grade curricular dessas classes iniciais. O material dourado pode ser utilizado como um recurso pedagógico valioso no ensino de conteúdos matemáticos mais complexos, como, por exemplo, geometria espacial, trigonometria e álgebra.
Neste trabalho de TCC, nós analisamos alguns trabalhos acadêmicos que verificaram as potencialidades, as vantagens e a aplicabilidade desse material no ensino de trigonometria, mais especificamente no ensino das relações do triângulo retângulo para alunos do 9º ano, e também no ensino de álgebra, mais especificamente no ensino de resolução de equações de segundo grau, através do método de completamento de quadrados, onde os alunos podiam montar essas equações, visualizar e manipular essas equações utilizando o material dourado. Dessa forma, o material dourado é um recurso pedagógico que pode ser utilizado com alunos mais velhos, né? É um recurso lúdico que pode enriquecer as aulas de matemática e pode trazer uma compreensão mais real de conteúdos que muitas vezes são muito abstratos. No tópico referente às aplicações digitais do material dourado, percebemos que as tecnologias de informação e de comunicação e as tecnologias digitais assumem um papel importante no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos educacionais, principalmente na disciplina de matemática. A todo instante, estamos manuseando computadores, calculadoras, aplicativos, entre outros recursos tecnológicos. O uso dessas tecnologias tornaram-se mais evidentes em razão da pandemia da Covid-19, que fez repensar o modo de interação entre os alunos e os professores, que passou a ser à distância. O material dourado, em uma versão digital, vem com o objetivo de tornar o ensino de conteúdos matemáticos mais atrativos e dinâmicos para os alunos da educação básica, tanto na sala de aula física quanto na sala de aula virtual. São muitos os exemplos de jogos digitais em que se desenvolveu a partir da interface do material dourado. Esses jogos se iniciaram antes da pandemia, mas seus usos se intensificaram após o fatídico evento. Podemos citar o aplicativo Multibase, disponibilizado no Google Play Store, tendo sido criado por Rony Freitas em 2004. O jogo de Silvestre Silva Oliveira, desenvolvido em 2013, o game Gol Digimar, criado por Silva no ano de 2017, e o jogo de Alves de 2022. Todos os exemplos de jogos citados utilizam interfaces de material dourado como recurso didático-pedagógico para ensinar conteúdos matemáticos, principalmente as operações básicas de aritmética, como adição, subtração, multiplicação e divisão. É importante destacar que esses recursos não devem ser usados pelos professores de forma aleatória, sendo necessário pensar criticamente sobre os efeitos e os objetivos que se quer alcançar com esses jogos. Meu nome é Itamar Pereira de Souza, aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela Univesp. Pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa foi feita através da aplicação de um questionário, composto por 14 questões, desenvolvido no Google Forms, disponibilizado via WhatsApp. Primeira questão perguntava qual cidade o professor atuava. As principais respostas foram Sertãozinho e Monte Azul Paulista. Ao ser questionado qual instituição trabalhava, as principais respostas foram Anacleto Cruz e Aureliano Junqueira Franco. No tocante à formação acadêmica, 28 dos entrevistados responderam ter o curso de licenciatura em pedagogia e 5 licenciatura em matemática. Ao ser questionado se possuía pós-graduação, 25 responderam sim e 8 responderam não. Sobre o tempo de atuação como docente, a maior parte das respostas foram mais de 30 anos, com 10, e de 6 a 10 anos com 7. Ser questionado qual modalidade de ensino lecionava, dentre as 31 respostas, 25 responderam atuar no ensino fundamental 1 e 6 na pré-escola. Sobre o contato inicial com o material dourado, 18 dos 33 responderam que conheceram o material dourado durante o exercício da docência, 8 como estudante durante a infância e 7 durante a graduação. Ser questionado se a escola onde lecionava disponibilizava o material dourado, 31 das 33 respostas foram sim, e 2 não.
Ao ser questionado se o material dourado está presente nos livros didáticos como conteúdo, 33 respostas. Das 33 respostas, 27 disseram que sim e apenas 6 disseram que não. Ao ser questionado se fez ou faz uso do material dourado como ferramenta de aprendizagem, 31 dos entrevistados disseram sim e apenas 2 disseram não utilizar o material dourado. O principal formato utilizado ainda é o material clássico, tendo 23 das 32 respostas. Ao ser questionado sobre a eficiência do material dourado, responder a afirmação: na sua opinião, o material dourado é uma ferramenta eficiente durante o processo de aprendizagem? 26 concordaram plenamente e 7 concordaram parcialmente. A ser questionado se percebe a melhora do estudante na absorção do conteúdo, 17 dentre as 33 respostas foram sim, sempre, 12 sim, na maioria das vezes, 4 sim, quase sempre, e a resposta não foi dita por nenhum dos professores. A última questão era uma questão aberta, perguntando quais os conteúdos de matemática são abordados pelo professor utilizando o material dourado como ferramenta de ensino. As principais aplicações foram uso na operação de adição e subtração, outras como multiplicação e divisão, utilização como formação de classes matemáticas, utilização na formação do conceito de sistema, de numeração posicional, decomposição, jogos, resolução de problemas e ordenação numérica. A partir do trabalho de pesquisa realizado pelo nosso grupo, concluímos que a disciplina de matemática é de extrema relevância na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Percebemos que o material dourado é um recurso didático e pedagógico que auxilia os professores no processo de ensino e aos alunos no processo de aprendizagem, tanto de forma física e tradicional quanto digital, alcançando assim o letramento matemático. Entendemos que desde sua criação por Maria Montessori, que visava sanar as desigualdades da aprendizagem entre as crianças, até a atualidade, que há diversas maneiras de aplicação e desenvolvimento de conteúdos matemáticos a partir do manuseio do material dourado, seja ele físico ou digital. Foi observado que a aplicação do material dourado de forma clássica continua sendo utilizado para a compreensão das operações básicas, tais quais adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aplicação diferenciada, contamos ainda com o uso do Teorema de Pitágoras e das equações de segundo grau. Não esquecendo que, com o advento da pandemia da Covid-19, intensificou-se o uso das tecnologias da informação e comunicação, e das tecnologias digitais, criando e ampliando os jogos com interface com o material dourado. No questionário proposto pelo grupo aos professores, atualmente nas respectivas áreas de matemática e pedagogia, contamos com a importância, principalmente dos conteúdos de matemática, sistema de numeração decimal, representação decimal dos números racionais, operações básicas de aritmética, volume, conceitos geométricos, frações, entre outros. Desse modo, podemos compreender que o material dourado mantém tantas características tradicionais e avançou de forma tecnológica nesta mistura entre o físico e o virtual, tornando o ensino e a aprendizagem muito mais interessante e lúdica, além da forma concreta. Agradecemos à instituição Univesp pelos recursos disponibilizados para a execução do trabalho de conclusão de curso.